Irmãos, nós chegamos tratando aí sobre escatologia, sobre as últimas coisas. Nós já caminhamos bem e hoje é a nossa última aula, onde nós estamos tratando do que fazer enquanto nós estamos esperando a volta de Cristo, a promessa do Senhor Jesus. Não é isso? Então nós paramos respondendo aí a questão o que fazer enquanto esperamos. E aí nós já vimos que as exigências bíblicas nos apontam primeiro para o dever de vigiar, né? Jesus, de certa forma, no final do seu sermão escatológico, lá no capítulo 24 de Mateus, nos traz algumas parábolas, dentre elas algumas obrigações. A primeira, essa ideia da vigilância, né? De estarmos atentos e preparados para a volta do Senhor, onde ele fala a respeito da parábola conhecida como a parábola das 10 virgens. E dentro dessa vigilância, então, nós começamos a caminhar, e aí vemos que temos que estar em vigilância, primeiro, na perspectiva de amar a Deus e a sua palavra. Uma das exigências ou constatações que o apóstolo Paulo apresenta, em 1 Tessalonicenses, em especial, aponta para o fato de que as pessoas, por não terem amado a verdade, foram entregues aos seus próprios caminhos, né? Por não amar a palavra, por não amar a verdade, que é assim que Deus apresenta a respeito da sua palavra. Então, essa vigilância, irmãos, quanto mais nós estudarmos as Escrituras, quanto mais nos aprofundarmos, quanto mais nós meditarmos, quanto mais nós confrontarmos, inclusive, a teologia contemporânea, que tenta nos conduzir para méritos humanos, em detrimento da graça de Deus que nos alcança com sua bondade, é necessário. Isso nós já falamos. Vimos também que, dentro da exigência bíblica, nós precisamos ser encontrados fiéis, né? E essa ideia de zelo, de dedicação, de consagração, de devoção, de santidade, está tudo embutido aqui, estudamos isso semana passada. A questão da obediência, uma das coisas importantes dizer é que no relacionamento com Deus, boa intenção não vale nada. Presta atenção nisso que eu estou te falando. No relacionamento com Deus, boa intenção não vale nada. Ou você obedece, ou você está sujeito às condenações, às consequências da desobediência. Ah, mas eu tive uma intenção boa. Não, você não obedeceu, já era. Nós temos 2 exemplos bíblicos claríssimos sobre isso. O primeiro é a situação de Uzá. Não sei se você lembra de Uzá, um dos capitães de Davi, que quando Davi estava trazendo a Arca da Aliança, né, que tinha sido recuperada dos filisteus para Jerusalém, trazendo já de um modo inusitado, porque já estava em desobediência, havia uma prescrição da lei de Moisés, que a Arca da Aliança só podia ser carregada por uma família específica e pelos varões, né? Ninguém podia tocar nessa arca. Os caras puseram essa arca num carro de boi, Uzá, né? Como um dos capitães lá, foi em cima do carro, aquela coisa toda, né? Aquela festa, todo mundo. Só que os bois tropeçaram, a arca ia cair, Uzá faz o quê? Segura a arca, lógico, alguém tem que segurar a arca. Se a arca vai cair, tem que segurar. Uma ótima intenção de Uzá. Se você estivesse lá, provavelmente faria a mesma coisa na boa intenção. E o que aconteceu com Uzá? Puf, né? Igual desenho de criança, né? Só dá um pozinho, assim, puf, morreu. Então, a boa intenção de Uzá não promoveu a aceitação de Deus. Porque quando Deus dá uma ordem específica, não existe outra solução senão obedecer. Então, a obediência aqui, enquanto esperamos e tal. E esse é um grande problema da nossa geração, né? Cada um quer interpretar de um jeito e aí vai praticar de uma maneira diferente daquela que Deus realmente deseja. Então, obedecer é essencial. E aí nós terminamos a semana passada trabalhando, e nós vamos relembrar aqui, basicamente, a questão do se dispor, né? Que é o que nós vamos começar hoje. Para iniciarmos ou relembrarmos esse ponto, nós vamos fazer uma oração nesse momento.
Eu convido você mais uma vez a curvar sua cabeça e elevar seu pensamento a Deus, buscando a iluminação e o direcionamento do nosso Deus. Oremos. Pai querido, louvado seja o teu santo nome nessa manhã mais uma vez, onde já podemos nos reunir para buscar o entendimento da tua palavra e clamamos para que o Senhor mesmo que nos criou, nos capacitou, ó Deus, de inteligência, de faculdades, ó Deus, que nos permite, debaixo da ação do teu Santo Espírito, alcançar o conhecimento, como foi dito agora há pouco, não por nós mesmos, mas pela ação do Senhor em nós, e pela ação do Santo Espírito do Senhor em nós. Nós clamamos, portanto, que o Senhor nos ilumine, e mais do que isso, que o Senhor nos edifique, segundo a tua bondade. Fique conosco, é o que nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Então vamos lá, irmãos. 1 Coríntios, nós trabalhamos semana passada mencionando isso, a questão da disposição, onde nós estudamos 1 Coríntios capítulo 3, de 1 a 9. E aí nós mencionamos para você que um dos problemas da igreja é que a disposição, muitas vezes, ela tem a motivação errada. E quando nós queremos servir ao Senhor da maneira correta, a minha disposição tem que estar alinhada com o padrão que Deus espera. E nós falamos para você, convido você a abrir novamente lá, 1 Coríntios 3, nós falamos de 3 posturas que, mesmo que seja uma motivação aí para você se dispor, está errada. E que deve ser evitada, e o contraste, o contrário aqui também foi enfatizado. Você se lembra quais são as 3 características aí que geram problema no serviço da igreja, que geram divisão na igreja? Vamos relembrar aí rapidamente? Então, o verso 1 de 1 Coríntios 3 vai dizer: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como que? A espirituais, e sim como a carnais. A primeira questão que gera divisão, que é a motivação errada para servir o Senhor, é a carnalidade. Tem gente que, para satisfazer os seus próprios desejos, para satisfazer sua própria vaidade, se dispõe ao serviço, mas se dispõe com a motivação errada, para receber glória. A carnalidade, a pecaminosidade, ela se caracteriza justamente por esse fato, buscar satisfazer a mim ao invés de obedecer a Deus. E esse é um problema. Então, a motivação para me dispor é a espiritualidade, saber que eu estou servindo porque eu estou glorificando a Deus e porque eu estou edificando as pessoas. Então, essa é a disposição correta. Não basta se dispor, você tem que dispor com a motivação, com a disposição correta no seu coração. Uma outra verdade que é preciso lembrar é que em relação, nós já falamos sobre a obediência, quando há uma prescrição de Deus, então não tem outra coisa a fazer, boas intenções não valem, até tem um ditado popular que diz a respeito disso, que quem que está cheio mesmo? Okay? De boa intenção o inferno está cheio, porque para Deus não basta boa intenção, basta obediência. E além disso, uma outra premissa é que, para Deus, os fins não justificam os meios. Essa perspectiva filosófica de que o importante é o final das coisas. Não. Com Deus, ou todo o processo é correto, ou tudo é jogado fora. O mesmo exemplo de usar. Eles queriam levar a arca até Jerusalém. O carro de boi poderia ter levado. Deus aceitaria um negócio desse? Não. Mas o objetivo era trazer a arca de volta para Jerusalém. Olha, o fim foi realizado. Mas o meio foi errado. Então não adianta nada. Então no processo de serviço a Deus, todo o processo precisa estar correto. E é por isso que eu sou crítico de algumas posturas, inclusive missiológicas, dos nossos tempos, que dizem, o importante é falar de Jesus. Não importa se você tem que mentir, não importa se você tem que contratar um ator para falar que ele foi curado, você pagar alguém para vir de cadeira de roda e levantar no meio,
Não importa. Os meios não importam. O importante é o fim. Aí as pessoas ficam, uau, aí você prega o evangelho. Aí alguém se converte, o fim justifica os meios. É assim? Não, não é assim. Com o Senhor, ou você faz tudo de um modo correto, do princípio ao fim tem que estar dentro do padrão bíblico, porque os fins não justificam os meios. Então não é pela carnalidade, mas ele está servindo. Jesus mesmo disse, pastor, quem com ele não ajunta, espalha. Deixa pregando. Não, peraí, meu amigo. Ali era um contexto judaico, ainda dentro da aliança, tá. Mas você vê que em vários momentos na Bíblia, se tem um mecanismo errado no meio, o próprio Deus intervém, ou os servos de Deus vêm e dá um basta. Lembra lá de Paulo, durante sua viagem missionária, se não me engano em Filipos, que uma moça possessa começa a acompanhá-los, ele pregando, e a moça fala, é verdade, ouça o que esse homem diz, porque esse homem é homem de Deus. O diabo ali, uma pessoa possessa, estava falando coisas boas sobre Paulo, né? Só que qual que é o problema? Na hora que Paulo foi embora, aquela que estava endemoniada, que estava referendando a palavra de Paulo, pode trazer uma outra palavra, e as pessoas falam, ela acertou lá de Paulo, então vamos ouvi-la agora. O que Paulo faz? Permite que um meio seja errado, porque o objetivo final era a evangelização de todo mundo? Não. Expulsa o demônio daquela moça, demonstra que aquilo era falso, e faz do começo ao fim o processo correto. Então, dentro dessa disposição, as motivações, irmãos, precisam estar corretas. E a carnalidade é um problema. Tem muita gente que se dispõe a servir ao Senhor e o faz em carnalidade. Faz para a sua própria glória, faz para receber alguma recompensa na era presente, e não com a disposição espiritual, de fato, de glorificar e exaltar ao Senhor. Além disso, da carnalidade, nós vimos o que aí? O que mais? Verso 1 ainda. Como crianças em Cristo, leite vos dei a beber e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Segunda motivação errada aí para servir, para se dispor, é infantilidade, né? A criancice, a imaturidade. Isso vai gerar problema. Tem situações dentro do contexto de igreja onde você vê que a pessoa está fazendo aquilo justamente por birra, como uma criança, né? Motivação errada. A pessoa está se dispondo. Não, pastor, eu me disponho a fazer, mas tem que ser do meu jeito. A Bíblia nos chama para servir em corpo, minha criatura. Ô, miserável, você não está sozinha. Não foi só você que recebeu o dom para fazer determinada coisa na igreja. Deus distribui isso para todo mundo. Não, eu trabalho sozinho. Eu me lembro de uma situação na organização de uma escola dominical, que uma dessas igrejas que eu passei por aí, aí o pessoal, eu chamei uma pessoa que era reconhecidamente a responsável lá por questão de decoração, aí ela chega para mim e fala assim, não, eu trabalho, eu faço decoração, mas só se eu trabalhar sozinho, não quero ajuda de ninguém. Achou Deus ali e falou, eu não divido a minha glória com ninguém. Né? Assumiu a postura de o senhor do exército ali e falou, eu não divido a minha glória com ninguém. Eu falei, meu irmão, não vai dar certo, tem que juntar fulano, Beltrano, agrega aí. Não. Aí eu sei que ia começar a bendita EBF, eu acho que na sexta-feira. Na quarta-feira, ela disse, não vou mais. Criancice pura. Não faço mais. Não vou. Aí ela achou que, sei lá, eu ia ficar bravo, eu ia pedir, ajoelhar nos pés dela, pelo amor de Deus, não faça isso comigo. Né? Eu falei, tudo bem. Na quarta noite mesmo, tinha estudo bíblico, reunião de oração, já juntei lá meia dúzia de abençoadas lá, já dividimos o trabalho, na quinta-feira montamos, na sexta-feira tá tudo pronto. Ela olhou, viu aquele troço lá, ela foi embora. Nem ficou. Por que acontece uma situação dessa? É maturidade? Não, criancice, pura infantilidade. Adianta se dispor para servir dessa forma?
Não adianta. Não adianta. E aí Paulo fala, é criancice. E a outra coisa que gera problema aí, que nós vimos, relembrando, quando no verso 3 é dito, porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, o outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem cresces, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Terceira disposição é a competição, né? A competitividade. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou não sei de quem. Essa competitividade é uma motivação errada para se dispor. Não, eu só vou se o fulano estiver lá. Não, nós somos cooperadores. Então, para se dispor, eu tenho que ter a motivação correta. Tem que estar pautado em espiritualidade, em maturidade e em cooperação. Não em carnalidade, infantilidade e competição. Tudo bem? Então, enquanto nós esperamos a volta de Cristo, eu preciso me dispor. Mas me dispor com as motivações corretas. Vamos caminhar mais um pouquinho aí. Isaías capítulo 6, vamos dar uma olhada nesses versos. Isaías capítulo 6, verso de número 8. Aqui estamos diante do chamado de Isaías, diante da visão que ele teve. E aí o verso 8 diz, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E aí o texto continua. Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim, ou enviai-me. Você vê aqui uma postura de disposição de Isaías para servir ao Senhor, diante de um chamado específico. Nós também falamos recentemente com o exemplo de Neemias. Como aqui no caso de Isaías, você tem explicitamente um chamado e a postura correta de Isaías em disposição. Quando você vai para Neemias, você não encontra um chamado específico. Você vê uma necessidade. E Isaías se dispõe a suprir aquela necessidade. Tudo bem? E você tem outros exemplos negativos na Bíblia, que as pessoas já tentaram dar desculpas para Deus sem sucesso. Né? Moisés falando que era pesado de língua, Jeremias dizendo que não passava de uma criança, e tantos outros que tentaram dar uma refugada. Deus falou, meu amigo, isso não é motivo, não. Então, é a mesma coisa para você. Você pode até tentar fazer como Moisés fez, como Jeremias, mas Jonas, né? Você pode até pegar uma passagem aí para um lugar, um destino diferente. Mas, enquanto nós esperamos, se Deus te chamou, meu amigo, você vai ter que se dispor, né? Para o seu próprio bem. É assim que a história da Bíblia nos ensina. Um outro texto, Mateus capítulo 4. Vamos voltar aqui para o Novo Testamento. Mateus capítulo 4. Nós encontramos aqui no verso 19 a 22 o chamado de Jesus para os seus discípulos, de um modo geral, onde disse assim, já tinha falado no verso 18 que ele encontrou Pedro e André, né? E no verso 19 diz, e disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram o quê? Imediatamente as redes e o seguiram. Uma disposição, um dispor imediato. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. Chamou-os. Então eles, no mesmo instante, a mesma ideia lá do
imediatamente, né? No mesmo instante, deixando o barco e a seu pai o seguir. Então, essa disposição, irmãos, é vista em todos os verdadeiros servos do Senhor, em buscar cumprir com o chamado do Senhor na realização da obra. Nós vemos isso também lá no caso que Lucas registra. Vamos para lá, Lucas 9. Se não me engano, aqui é o caso de Levi ou de Mateus, né? Vamos ver aqui se é isso. Lucas capítulo 9, verso 60. O chamado geral, né? Então vamos lá. Quando Jesus está chamando os seus seguidores e o pessoal começa a dar desculpas, né? Então, verso 60 aí de Lucas 9. Mas Jesus insistiu: deixai os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Então, verso 59 diz: a outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Né? E Jesus então responde: deixa os mortos sepultar os próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixe-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Obviamente que Jesus não é insensível às situações de dor e de problemas familiares, né? O contexto aqui aponta para o fato de que as pessoas chegaram e falaram: deixa meu pai morrer, não estava tratando de um velório específico, mas até deixa meu pai morrer primeiro, depois eu vejo isso. Ou deixa eu tratar das coisas terrenas aqui, depois eu me preocupo com as coisas celestes. E o chamado do Senhor é um chamado imediato, de urgência, né? E ele mesmo vai dizer em Lucas que aqueles que se atentam aí para as questões terrenas, em detrimento da urgência do chamado, da pregação, da propagação do evangelho, do reino, esse não pode ser discípulo dele. Então, irmãos, a ideia aqui é que enquanto esperamos, nós não estamos de férias, né? E é por isso que aquela interpretação que nós fizemos aí durante esses últimos meses, de apontar para o fato de que na ascensão de Cristo, segundo o Apocalipse, ele já foi assunto ao céu para assentar-se no trono, e o reino já começa naquele momento, né? O que está de acordo com tantos outros textos bíblicos, que Jesus já reina e por isso nos constituiu reino e sacerdote, que mostra a urgência, a necessidade para viver o evangelho, proclamar o evangelho e servir a Deus em obediência, amor, dedicação, vigilância, hoje. Aquela expectativa, né, pregada aí por alguns grupos que dizem: não, vai ter o arrebatamento, aí depois 7 anos no céu, depois a gente volta. 1000 anos pregando o evangelho, 1000 anos de reino, de paz, e piriri, pororó. Isso tira o senso da urgência, que Jesus, desde o seu ministério terreno, já aplica aqui de um modo claro. Ao ponto de dizer: deixa os mortos sepultar os mortos, meu amigo. O nosso foco é a urgência de proclamar o reino, de proclamar as verdades. A gente não tem tempo para ficar usando a nossa vida para outras coisas que não glorifiquem a Deus. Então, essas interpretações que jogam lá para o futuro, a ideia do fim, tira a ideia do imediato, tira a ideia da urgência, da necessidade real para os nossos dias, que Jesus deixa exaltar durante o seu ministério terreno. Então, esse dispor é um dispor com as motivações corretas e é um dispor com senso de urgência. Deixa eu casar primeiro, depois eu penso em servir ao Senhor. Deixa eu criar os meus filhos primeiro, depois eu penso em servir ao Senhor. Deixa eu me aposentar
depois que eu me aposentar, eu vou ter tempo para você ver. Meu amigo, você não tem isso, você não sabe se você tem o depois do almoço. Você não sabe se você vai aguentar mais 2 segundos aqui, cara. A hora de se colocar na disposição em fidelidade ao Senhor é ontem. Não é nem o hoje, é ontem. Ou seja, é para ontem. Porque nós não temos o amanhã. Ou pelo menos nós não sabemos se temos. Né? E outra, a vida é uma só. Ou você vive uma vida para a glória de Deus, ou você vai perdê-la. Ou a sua vida você gastou o ar à toa. Você serviu para nada. Porque como aquilo que a gente sempre bate, né? O fim principal do homem é justamente glorificá-lo. É viver para a glória dele. Não existe outro fim. Então a minha vida, tudo que eu faço, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, aonde eu vou, por onde eu vou, se estou de férias, se estou a trabalho, não sei o quê, eu sou sou reino, eu sou sacerdote. Foi assim que a Bíblia te apresenta. A doutrina protestante do sacerdócio universal, irmãos, é uma das doutrinas mais importantes na vida cristã. Porque coloca sobre todo e qualquer crente a responsabilidade de ser embaixador de Cristo e sacerdote do Deus Altíssimo. Coisa que no catolicismo coloca o sacerdócio só sobre a figura do próprio padre. Tanto é que você tem que beijar a mão do cara, pedir perdão pro cara, que é ele que te conduz para perto de Deus. Só que na perspectiva bíblica do cristianismo autêntico das Escrituras, que não coloca na tradição a autoridade, mas coloca na Bíblia a autoridade da igreja, somos sacerdotes reais, no sentido como Cristo era, né? Sacerdote da linha de Melquisedeque, não do sacerdócio levítico, mas do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, era tanto rei como sacerdote. E aí, quando ele vence, e Mateus vai dizer, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus reina sobre tudo. E aí ele diz, ide, e Apocalipse vai entender isso, vai conectar a isso ao fato, lá no capítulo 1, versos 5 e 6, que ele te constituiu representante dele, te constituiu reino, e te constituiu o que mais? Sacerdote. Para servir a Deus. Segundo Pedro, para apresentar constantemente um sacrifício agradável a Deus, que é a sua vida. Que é a sua existência. Então, o se dispor, enquanto nós esperamos, não é tipo, pastor, estou aqui, se o senhor precisar de alguma coisa, o senhor só avisa. Né? Não, meu amigo, como Neemias, você vê a necessidade de um mundo que está em perdição, que está abraçando ideologias e filosofias terríveis, de autodestruição. E aí você fala assim, mas eu não faço parte do grupo de evangelismo. Não. Nós nem temos grupo de evangelismo. Sabe por quê? Porque quem que é o grupo de evangelismo? Todo mundo. Não é uma atividade de 2, 3. A gente pode até, em alguns momentos, fazer isso, trazer uma palavra de aperfeiçoamento, de edificação, de ensino para aqueles que estão chegando, mas qual que é o efetivo do ministério ou do departamento de evangelismo da igreja? Todo membro. E é aquilo que nós estamos falando. Por isso que nós não precisamos de membros. Nós precisamos do quê? Discípulos. Se você vem só para ser membro, você está no lugar errado. Conheço umas outras igrejas aí que adoram membro. Que é o cara que só vai de domingo, paga o dízimo e está tudo certo. E acha que está fazendo muito do Senhor. Para isso aí eu tenho pelo menos umas 5 igrejas para indicar você aí. Só chegar para mim, pastor, o senhor tem alguma igreja? Eu tenho. Olha lá, conheço, vai lá, não vai ter problema nenhum. Eles vão adorar você chegar lá. Principalmente se você chegar para não fazer nada. Vai bater palma de pé para você.
Agora, se você quer ser discípulo de Cristo, então a disposição tem que ter a motivação correta, tem que ter o senso de urgência para a glória de Deus. Tudo bem? E o último texto aí, 2 Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 9, verso 6 em diante. Aqui o contexto é do ofertório, né, da igreja especial, da igreja Macedônia, a igreja de Jerusalém. Ele vai dizer assim: isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade. Você não vai fazer por constrangimento ou porque, agora eu não posso falar não. Porque Deus ama quem dá com alegria. A minha disposição ela é voluntária, como vai dizer o apóstolo Pedro, e aqui a ideia da alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. O que eu quero chamar a atenção nesse texto? Apesar de estar falando especificamente de uma coleta, de uma oferta específica, o exemplo aqui dos irmãos, né, dos macedônios, de disposição, era uma disposição não por constrangimento ou tristeza e nem por necessidade. Fazer o quê, né? Eu sou membro, o pastor falou, então tem que ajudar. Não. Era um dispor-se voluntário e com alegria. Se você olhar dentro ainda do contexto, nós vamos ver que esses irmãos, inclusive, pediram, né, para participar disso, dessa ação e assistência em favor dos santos, pedindo com rogos para participar disso, uma vez que eles não tinham tantos recursos assim. Veja, mais um exemplo de disposição de alguém que quer fazer voluntariamente, com alegria ao Senhor. Então, o que fazer enquanto espera? Se você tem, além da vigilância lá, em amor, em obediência, que nós já tratamos, me dispor. Mas não me dispor de qualquer jeito. Se for fazer para qualquer jeito, é melhor que não faça. Jeremias vai dizer isso, né? Maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. E maldito aquele que não desembainha a sua espada. Lembra do texto? O que ele está querendo dizer lá? Se você fizer, faz bem feito. Se fizer relaxado, isso é maldito. E se você tem a espada, se Deus te capacitou, se Deus te dotou, você está ali, armado, para realizar a obra do Senhor, e você não desembainha a sua espada, você também é maldito. Deus te dota, te capacita, te dá a oportunidade de servir, você tem tudo aquilo que é necessário para fazer determinada área ou determinada função dentro da igreja. Você está ali armado para aquilo. Aí você simplesmente fala, não vou mexer com isso não. Você é maldito, meu amigo. Deus te capacitou, te dotou, encheu do Espírito, te chamou, te salvou, te limpou, lavou no sangue do Cordeiro, podou para você produzir fruto, aí você nega em produzir fruto. Você é um maldito, um cara desse. É isso que Jeremias está falando lá. Então a disposição é a disposição com a motivação correta, com senso de urgência, né? E de modo voluntário e alegre. Não por constrangimento, não por tristeza ou não por necessidade. Tudo bem até aqui? Ótimo. Caminhemos. Além disso, eu preciso proclamar, preciso testemunhar. Eu não vou ter tempo, irmãos, de trabalhar todos os textos aqui, senão eu não consigo terminar hoje, já são 10 horas. Vou mencionar um ou outro só. Mas a ideia desses pontos mais claros para a gente, que já foi trabalhado em outros momentos, aponta para
posturas que Deus espera de mim enquanto Cristo não vem. Essa vigilância em amor e obediência, em fidelidade, né, em santidade, tudo bem. O dispor com fidelidade também, essa disposição no sentido com as motivações corretas, de um modo com senso de urgência e de um modo a transmitir aí a voluntariedade minha, né, a disposição, tudo bem, nós já vimos. Agora, testemunhar é uma situação que a Bíblia vai apontar como responsabilidade. E um dos textos que eu até não pus aqui na conta, mas que é essencial, que é a base bíblica para pregar a respeito de Jesus, está lá em Pedro. Dá uma olhadinha lá comigo. A base escriturística para todo crente pregar o evangelho está em 1 Pedro 2,9. Já falei que o pessoal faz uma confusão e às vezes até tá certo que está embutido, aquela coisa toda, mas existe um livro, não vou lembrar de quem que é agora, não lembro se é do Spru, não sei de quem que é. E ele vai tratar sobre, o tema do livro é a base escriturísticas da evangelização. Essa é a ideia. Qual que é a base bíblica para dizer que todo crente tem que pregar? Você só tem, basicamente, no Novo Testamento, um verso, que é esse aqui. O pessoal usa Mateus 28, usa Atos 1,8, né? Mas ali você vai ver que são chamados específicos, para funções específicas dentro da igreja, quando Deus divide lá e separa ministérios específicos para cumprir. Nós já falamos aqui, por exemplo, lá de Mateus 28, que diz, né? Ide, fazei discípulos, né? Todas as nações. O que mais? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas até o fim, até a consumação do século. Nós vimos que aqui não está a base bíblica para dizer que você tem que pregar o evangelho. Porque esse texto está falando com quem? Com os apóstolos, aqueles que foram chamados para a tarefa, o ministério da palavra e o ministério da oração. E a igreja entendeu isso desde sempre, por isso que até perguntei, né, um tempo desses atrás, quando estudamos esse texto é para você pregar? Todo mundo falou que sim. Eu falei, então quanto você batizou na última semana? Ele falou, não, pastor, eu não posso batizar. Lógico que você não pode batizar, você não foi chamado para esse ministério. O próprio Deus faz essa distinção. Então Mateus 28 está tratando daqueles que foram chamados, segundo os apóstolos vão explicar depois, para o chamado ministério da palavra e da oração. Você vai ver que, inclusive, no livro de Atos, você tem alguns diáconos batizando, mas sob a responsabilidade dos apóstolos, enviados pelos apóstolos ou diretamente pelo Espírito Santo, que é o caso de Filipe. Mas havia uma distinção. Qualquer cristão podia ir batizando qualquer cristão? Não. Tinha que estar dentro do grupo que foi separado, ordenado e capacitado para aquela função. Então, Mateus 28, apesar de trazer a ideia da evangelização, de fazer discípulos de todas as nações, ele recai sobre um grupo que Deus separou para tal função. Eu acho que nós perdemos isso nos últimos 50 anos. Eu acho que o afã missionário, né, de levantar tantas pessoas para pregar o evangelho, para alcançar o mundo, acabou desvirtuando o ensino primário, tanto de Mateus 28 quanto de Atos 1,8. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, tarará. Aí, para quem foi dito isso? Foi dito para os apóstolos. Então, aqueles que vão seguir o ministério que eles diziam, ou que eles seguiam, foram chamados para o ministério da palavra da oração, é que tem essa responsabilidade de levar. Tanto que dentro da igreja cristã, séria, as pessoas só podem assumir o ministério do chamado
o chamado ministério da palavra, que é da pregação e da oração, né, de sustentar a igreja em oração, os que foram chamados. Inclusive, há uma ordenação específica para isso, e mesmo quando o cara já tem todas as ferramentas necessárias para exercer a função, ele tem que receber uma licenciatura do presbitério, porque senão ele não pode pregar. Só que aí de coisa de 50 anos para cá, o que acontece? A gente falha, a igreja falhou, e aí você tem o surgimento, principalmente por causa do pentecostalismo, do chamado ministério leigo, que não existe. Porque se você foi chamado para esse ministério, então você tem que ser ordenado. Você não pode chegar num belo dia lá de sol e falar assim, eu vou ser pastor. Né? Pega o óleo liso lá, derruba na sua cabeça, mesmo porque o pastor não é ungido, Zé Ruela. A unção era só no Antigo Testamento. No Novo Testamento é ordenação. Em algum lugar você viu Jesus derramando óleo sobre os apóstolos? Em algum lugar você vê a própria igreja derramando óleo para ungir alguém na função pastoral ou diaconal, ou seja lá o que for? Não, era ordenação, imposição de mãos. Vai. Não é assim? Então, o movimento leigo na história, eu vou falar isso aqui, muita gente vai ficar brava comigo, mas o movimento leigo na história, tirado aquelas poucas exceções, mais atrapalhou do que abençoou a igreja. Porque foi o movimento leigo da igreja que produziu esse monte de denominação que nós temos por aí, das quais a maioria segue uma teologia puramente humanista, que foca nos méritos e nos homens, e não na graça de Deus. Foi uma desgraça para a igreja na perspectiva bíblica. Pastor, mas eu conheci um pastor leigo, um pregador leigo. Nossa, ele foi uma benção, não sei o que. Deus usou uma mula, meu irmão. Então, pode usar a mim, né? Também sou uma mula, mas tudo bem. Agora, isso não quebra o princípio bíblico de que existe um direcionamento estabelecido pelo próprio Deus que estabelece para a edificação do corpo funções distintas dentro da igreja. Agora, isso não tira a sua responsabilidade, não é porque você não é pastor que você não vai pregar, você não vai proclamar, você não vai testemunhar de Cristo. Isso é função sua. E qual que é o texto base para isso? Pedro. Vamos ver lá? Vamos relembrar? Pedro 2, 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois o quê? Está falando só de pastor? Não, está falando de todo mundo. Vós sois raça eleita e sacerdócio real. Só o pastor é sacerdote? Não, o pastor é tanto sacerdote quanto você é. Dentro da doutrina protestante, o sacerdócio é universal. Deus nos constituiu, Jesus nos constituiu reino e sacerdotes, a todos. A função pastoral não é uma função sacerdotal. Eu sou sacerdote independente de eu ser pastor. Como você também é sacerdote. E você tem a obrigação de prestar serviço litúrgico a Deus, adoração e tudo mais, se consagrar ao Senhor, como eu também tenho. O meu chamado específico é um chamado dentro da questão ministerial para cuidar da palavra, como docente, da palavra e da oração. Ou seja, do pastoreio geral daqueles que o Senhor me confiou. Ótimo. Isso me distingue de você. No ministério. Mas na função sacerdotal, não, nenhuma. Você tem que vir confessar o pecado para mim? Tem que vir beijar minha mão? Não. A minha oração é mais poderosa que a sua? Não. Porque eu não sou sacerdote. Sozinho, no sentido que o catolicismo entende, ou como era na aplicação do Antigo Testamento. Todos nós somos sacerdotes. Então está falando para você também aqui. Então, vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Só faz parte da nação os pastores? Não, todo mundo. E aí fica para deixar claro disso. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Então está falando de você, está falando de mim. Com uma finalidade. A fim do quê? Proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui está a base escriturística
para dizer que, enquanto esperamos, todos os crentes precisam proclamar as virtudes de Deus. Todo crente precisa pregar. Todo crente precisa evangelizar. Todo crente precisa testemunhar. Agora, isso não significa que você vai sair pregando, batizando, não. E ensinando, mesmo porque nós estamos todos no aprendizado. É uma função de proclamação, de testemunho, de anúncio da chegada do reino, de anúncio da salvação. Isso é responsabilidade de todo mundo. Porque se a responsabilidade missionária fosse de todos, como muitos missionários pregam por aí fecha a igreja e cada um vai para um canto do mundo. Se todo mundo foi chamado para ser pastor, o que você faz? Fecha a igreja. Aí eu ponho esse cara aí só para pregar no mundo. Aí na hora que alguém evangeliza, o que você faz? Ordena o cara pastor também e manda. Não existe igreja. Estou sendo claro ou não? Então, o corpo é constituído de vários órgãos, não é assim que Paulo fala? E ninguém pode dizer para o outro que não precisa, mas existem funções diferentes. O pé vai falar, não, pode deixar que eu tenho mais ritmo, eu agora que vou bombear o sangue. Coração, você vai, você vai fazer outra coisa. Vai dar certo esse negócio? Não vai, cada um tem uma função específica. E essa analogia do corpo humano é usada várias vezes nas Escrituras para indicar que todos precisamos de todos para funcionar bem. Tudo bem até aqui? Então a base de testemunhar está aqui em Pedro. Nos outros textos reforçam as questões ministeriais. O pessoal usa de um modo indistinto, né? Mas não deveria usar, porque acaba trazendo mais confusão do que solução para a igreja, porque coloca um peso nas pessoas que às vezes as pessoas são fiéis, são crentes sinceros, estão servindo ao Senhor dentro do chamado, do dom que o Senhor deu, dentro do ministério da igreja, mas o cara fica ali levando burdoada toda hora, como se ele fosse responsável por um ministério para qual Deus não o chamou. Deus não vai te cobrar daquilo que ele não te chamou. Agora, o testemunhar, isso cai sobre todo mundo. Presbítero Roberto. E de pregar o evangelho a toda criatura. Tá falando isso. O que ele está falando? Com quem que ele está falando lá? Com os 11 que não estavam crendo. Porque se é para todo mundo, então os sinais descritos lá no final de Marcos, expulsarão demônios, falarão nova língua, pegarão em serpente, e se colocarem a mão sobre o enfermo ficarão curados, aí teria que ser para todo crente. Lembra lá de Marcos? Se aquele texto é aplicado para todas as pessoas e não para o contexto ministerial, dos que foram chamados para a pregação da palavra e oração, então aqueles sinais têm que ser aplicados sobre todo o crente. E aí você tem que fazer o teste. Ninguém quer beber veneno e nem pegar em serpente. Né? Mas aí você faz outro teste. A Bíblia diz lá que se impor as mãos sobre enfermos, ficarão curados. Então, por favor, se você crê que isso é para você, vai lá na Santa Casa, que está um perrengue miserável lá. Porque o texto diz que se você colocar a mão sobre o enfermo, o que vai acontecer? Ficarão curados. Coloca como uma possibilidade? Não. Coloca como certeza. É dito que depende da fé da pessoa? Não. Isso aconteceu nos apóstolos. A sombra de Pedro passava e o que acontecia? Curava, não precisava nem pôr a mão, era só a sombra. Isso aconteceu com todos os apóstolos, porque era sinal de apóstolo. Tanto que o apóstolo Paulo, que foi chamado depois, ele não participou do colégio apostólico, do ministério terreno, mas foi chamado por Jesus depois, ele vai dizer que apresentou uma credencial de apostolado, pautada nos prodígios, sinais e poderes miraculosos. Então, todas essas manifestações lá de Marcos 16 é aplicada na figura dos apóstolos. Segundo o próprio texto lá de Marcos, para confirmar que eles estão trazendo a palavra de Deus. Os sinais serviam para confirmar a palavra. E aí, eram os apóstolos. Porque se todo mundo tinha, como que Paulo vai apresentar a credencial? A credencial é o que me diferencia daquele que não tem a credencial. Né? O exemplo que eu sempre cito é um evento esportivo, você trabalha lá no
num jornal qualquer e você recebe uma credencial de imprensa. Aí eu que não trabalho em jornal nenhum, em rádio nenhum, em televisão nenhum, chego lá, viu, eu quero entrar aí. Mas cadê sua credencial? Mas credencial do quê? De jornalista, da imprensa. Não, não tem isso não. Você não pode. A credencial é o que me distingue dos outros. Se Paulo diz que a credencial de apóstolo era os sinais, prodígios e poderes miraculosos, então isso não podia ser de todo crente. Tá? Continue. Isso é importante também. Lá em Marcos, a ideia, ele faz uma distinção para os apóstolos daqueles que eles pregariam, aqueles que no futuro creriam, e o texto vai dizer que no começo, quando Jesus aparece para eles, ou até Jesus aparecer para eles, eles não criam. Os próprios apóstolos não estavam crendo. Por isso a promessa, os que creem, os que estão crendo agora, vocês aí, os 11, que é com quem eu estou conversando, que não estavam acreditando, que não acreditou no que Maria Madalena falou, que não acreditou nos 2 discípulos do caminho de Emaús falou, vocês que não estavam dando crédito na minha ressurreição, se vocês crerem agora, esses sinais vão acompanhar vocês. Essa é a aplicação primária do texto. Tá? Não dá para você aplicar para todo crente, porque senão, o que acontece? O cara tem que fazer esse teste. Então vai lá no hospital, impõe a mão sobre a turma e dá férias para todo o corpo clínico lá. Falou, gente, tá tudo curado, pode ir embora para casa, vamos pescar, que já resolvi o problema aqui. Você consegue fazer isso? Então de duas uma. Ou o sinal lá de Marcos não é para você, ou você não é crente. Porque se eu estou dizendo que esse sinal é para todo crente, se você não tem, se você não resolve o problema dos doentes, então de duas uma. Ou aquilo lá não é para você, ou você não crê em Jesus como deveria crer. Coloque em xeque a sua fé. Tudo bem? Na ordem, Thalita. De certa forma, sim. Nós somos chamados para exemplificar Cristo. Veja, quando a gente fala em pregar, a gente pensa, por exemplo, como o diácono já vi aqui na frente abrir a Bíblia, talalala. O testemunhar é aquilo que a gente fala no dia a dia. E às vezes de um modo informal. Você está pregando. As pessoas falam, olham para você e falam assim, nossa, Thalita, você mudou, o que aconteceu com você? Você falou, eu comecei a entender a Bíblia. Comecei a estudar, me batizei, tal. Ou seja, você está contando a sua experiência, o seu dia a dia, e você está fazendo o que com isso? Testemunhando. Então, os seus atos, obviamente, vão estar associados ao que você fala. Nossa, até pouco tempo atrás, o Hérito, a cada 10 palavras, eram 12 palavrões. Olha, agora não está xingando mais. O que aconteceu com esse menino? Eu, quando era adolescente, não falava palavrão demais. Meu pai foi assistir um jogo meu pai saiu de fininho, de vergonha, de tanto que eu xingava. Aí eu falei, pai, o senhor não fiz um golaço lá, o senhor não viu? Não, meu Deus do céu. Ele falou, vem cá, cara, você me fez passar vergonha. Precisa você falar tudo aquilo que você fala em campo? Tinha uns 12, 13 anos. Me converti, opa, não posso fazer mais. A pessoa falou, mas o que aconteceu com esse rapaz aí? Eu falei, não, cara, encontrei Jesus, mudou minha vida, não sei o que, tarará. Já era ordenado pastor? Não, mas estava pregando. Porque é o testemunho. Então, vai acontecer. Nossa, aconteceu um problema na sua vida, você está tão calma. Por que você está tão calma? Ah, porque eu confio em Jesus agora, eu confio em Deus. Você pegou a Bíblia, pegou um púlpito, chamou a turma lá. Não, mas você está testemunhando. Então, isso vai acontecer naturalmente. Rinaldo. Mateus ou Marcos? Ah, o Mateus, o ir de fazer discípulos. Tá, vamos para lá então, irmãos. Não vai ser a última aula, tá bom?
Mas vamos lá, vamos para o texto. Claro, a intenção nossa aqui é tirar a dúvida mesmo. Tá bom, vamos lá. Qual que é a premissa nossa aqui da igreja presbiteriana reformada que virou Real Aliança? É o que eu acho? Não, é o que a Bíblia diz. Isso é a premissa. Então vamos para o texto. Vamos para os dois. Vamos lá para... Vamos para Marcos primeiro. Vai para Marcos 16. Primeira coisa que a gente tem que falar sobre Marcos 16 é que a partir do verso 9, nós temos aqui, muito provavelmente escrito por João Marcos, eles não tinham ainda o Windows, computador, Ctrl+C, Ctrl+V, não tinha, tá bom? É importante dizer, porque tem gente, não, por que, né? Não tinha. Então o que acontece? Você escreve, e mesmo nessa mentalidade cíclica deles, eles vão escrevendo, aí depois eles contam, recontam de novo. E tudo que parece é que Marcos terminou o evangelho. Ele falou, rapaz, tem mais um detalhe. Sobre esse ponto tem mais um detalhe. E aí ele começa a escrever de novo a partir do verso 9. Quer ver? Isso vai ficar claro para você quando você ler o verso 8. Verso 7, diz assim: Mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galiléia, lá o vereis como ele. Isso aqui ele está falando para as Marias, em especial Maria Madalena. Então, vai lá, fala para Pedro, tal, que eu estou indo para Galiléia, parará, papapá. E o verso 8 diz: E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo, nada disseram a ninguém. Ponto, acabou. Aí ele volta a tratar de novo do dia da ressurreição. Verso 9. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo no primeiro dia da semana, mas ele já tinha acabado de dizer no início do capítulo 16 sobre a ressurreição? Sim. Mais um exemplo de paralelismo cíclico. Ele vai contar a história de novo, só que agora dando outra ênfase. Então, vamos lá. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Ele só está explicando quem que é a Maria. Não foi expulso os demônios aqui. Ele está falando da Maria, aquela que ele expulsou os 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que foram vistos por ela, o que fizeram? O que está escrito aí? Isso é importante, é um termo importante. Eles não acreditaram, eles não creram. Tudo bem? Continua, verso 12. Depois disso, manifestou-se Jesus, em outra forma, a 2 deles que estavam no caminho para o campo. E indo eles, esses 2, o anunciaram aos demais. Mas também a esses 2, o que eles fizeram? Não acreditaram, não deram crédito. Então veja, Maria Madalena falou, não acreditaram. Os outros 2 falaram, não deram crédito. Aqui você já bateu a exigência da lei de testemunho, tá bom? Você tem 3 pessoas falando. Apesar que a mulher não era considerada, mas você tem 2 falando que já deveria resolver o problema. Mas eles não acreditaram. Finalmente, o problema aí é que os títulos que a Sociedade Bíblica põe parece que são textos separados, mas é sequência normal. Finalmente, apareceu Jesus a quem? Aos 11. Jesus está falando com quem? Os apóstolos. Por que não é 12? Porque Judas já tinha ido. Lembra que Judas já tinha se matado nesse momento da história. Então, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa. E o que Jesus faz? Primeira coisa.
censurou-lhes a incredulidade. Deu uma dura neles. Censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que já tinham visto ressuscitado. Ou seja, não deram crédito ao que Maria Madalena falou e não deram crédito ao que os dois discípulos do caminho falaram. E aí, então, Jesus disse-lhes, com quem ele está conversando? Os 11. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, originalmente, essa ordem foi dada para quem? Para todos os discípulos de Cristo. Cristo poderia ter feito isso quando ele, antes da sua ascensão, reuniu com todos os discípulos, inclusive mais de 500 que viram ele, segundo Paulo vai registrar lá e falado para tudo. Pessoal, agora tem um recadão para vocês aqui, ó. Presta atenção. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a todo mundo. Ele fez isso com a multidão? Não, ele fez isso com os 11. E aí, então, o que ele faz? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Até então, quem que não estava crendo? Os próprios 11. Isso serve até para indicar, se vocês estão me vendo ressuscitados, se vocês crerem, vocês são salvos. Agora, se vocês não crerem, também não vá. E aí ele aplica o batismo, que não é o batismo de João, que é a instituição do batismo que é a aliança, que a gente já estudou. Não vou entrar aqui no mérito, porque senão nós não termina hoje. Mas nós já estudamos isso. Então, vai ser batizado. Ótimo. E aí, ele diz, verso 17, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. E aqui você vai encontrar duas traduções. O que creem é presente. Mas aponta também uma tradução, senão, não sei se é NVI, que fala os que crerem. Ou os que crerão. Ele muda, porque o grego, dependendo do caso, ele me dá essa possibilidade. Mas independente disso, a aplicação do verso 17 é para os 11. Porque se fosse para os que no futuro ouvissem o evangelho e crescem, então nós teríamos que ver sinais hoje. O cara se convertia e começava a fazer milagre. Isso acontece? Não, porque a aplicação do verso 17 é para os 11. E quando você vai estudar a história dos apóstolos, no caso dos apóstolos, eles fizeram tais sinais. O único sinal que você não tem registrado na Bíblia aqui é que eles beberam veneno. Do resto, você tem tudo. Inclusive, Paulo foi picado por uma víbora, lembra disso? E morreu? Não, e justamente por não ter morrido, abriu portas para ele pregar o evangelho para a turma lá que queria adorá-lo, inclusive depois. E ele, pelo amor de Deus, não é isso não. Então você tem todos os registros desses sinais acontecendo na figura dos apóstolos como credencial de apóstolos. Tudo bem? Então, o verso 17 diz, esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. E eu entendo que essa tradução é a melhor. Porque refere, quem que não estava crendo no presente? Os 11. Então, se vocês creem, não aqueles que hão de crer, mas se vocês creem, esses sinais vão acompanhar. E qual que é o objetivo? Quais são os sinais, né? Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Não tem aqui possibilidade, não tem exigência de fé, não tem nada. O maior exemplo disso é quando os apóstolos ressuscitaram pessoas. Não tem como você chegar para o defunto, o cara está morto, e falar, você tem fé? Não tem. É a ação do apóstolo, é a ação do servo. Pedro chega lá para a Doca e fala, vai, minha filha, levanta aí que tem tem uma fila aí para você costurar de roupa aí. Ela era costureira, lembra da história? As mulheres até, essa roupa ela que fez, lembra disso? Aí Pedro fala, não, meu filho, olha a fila aí, o ateliê está lotado, vamos. O Eutico, menino lá que dormiu no sermão de Paulo, caiu lá da janela, morreu. O que Paulo faz? Você tem fé, meu filho? Não, o cara está morto. Quem está morto não tem fé.
Paulo simplesmente vai lá, ressuscita o menino e fala, volta para lá, que eu vou continuar a pregar agora até o final até amanhecer agora. Lembra disso? Não depende da fé. Colocarão as mãos sobre enfermos e eles ficarão curados. É isso. Você faz isso? Algum cristão faz isso? Não faz, irmãos. Ah, mas eu vi na televisão o pastor lá, o chapeleiro maluco lá, ele curando. Vai lá no Santa Casa lá, pelo amor de Deus, miserável. Se você tem esse poder para curar todo mundo, não ludibriar os outros, levar, enganar, promover mecanismo de neurolinguística. Não estou falando dessas papagaiadas. Se você tem o dom de curar, pelo amor de Deus, se não quer resolver o problema do mundo, vem aqui pelo menos para Araraquara. Né? Que está uma dívida miserável lá, o doente lá saindo pelo ladrão. O cara vem resolver o problema? Não vem. Por que ele não vem resolver o problema? Porque esse dom, esses sinais não são para os crentes hoje. Eram para os 11 que não estavam crendo. Com que objetivo? Vamos continuar a leitura. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, presta atenção agora, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio do quê? Dos sinais que se seguiam. Então, os sinais prometidos aos 11 tinham como característica confirmar a palavra que ele estava pregando. Que palavra que ele estava pregando? Que Jesus Cristo é o Messias, que Jesus Cristo morreu na cruz e salvou o seu povo do pecado deles. E é por isso que lá em 2 Coríntios você vai ver Paulo falando, olha, eu sou tardio, eu sou o apóstolo temporão, mas eu dei as credenciais do apostolado. Qual que era a credencial do apostolado? Sinais, prodígios e poderes miraculosos. Todos esses sinais que foram prometidos aos primeiros 11, você vê aplicado na vida de Paulo. Ponto. Então aqui não é um texto para ser aplicado para toda a igreja. O princípio da pregação, que está aqui, de pregar o evangelho, vai ser aplicado, mas não por conta desse texto. Por conta do texto lá de Pedro, que diz que você tem que proclamar as virtudes de Deus. Só isso. Vamos lá para Mateus. Mateus 28. O problema da divisão que a sociedade bíblica faz é que a gente acaba esquecendo que o texto é uma unidade só. E como eles dividiram aí a chamada grande comissão, a gente esquece de ler os versos anteriores, o contexto próximo. Vamos lá então, o que diz aí o verso 16 e 17? Seguiram a multidão para Galileia. É isso que está escrito aí? Olha, não é multidão, velho. Quem que seguiu? Os 11. Seguiram os 11 discípulos para Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. Jesus marcou um encontro num lugar específico. Você vai lá para a cafeteria tal. Você vai para o monte tal. É um lugar específico. Não fala assim, gente, vai para Galileia, a gente se encontra lá. Porque a Galileia é grande para caramba. Não, é lá. Então foram para o monte que Jesus lhe designara. E quando o viram, o adoraram. Mas, olha aí que legal. Mas, alguns duvidaram. É o mesmo contexto de Marcos. Eles não estavam crendo. Eles estavam, é Jesus? É, não é, hein? Parece, mas será? E agora? Meu Deus, alguns duvidaram. E aí, então, Jesus, aproximando-se, aproximou de quem? Dos 11. Falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ótimo. Então, aqueles que Deus já inicialmente havia separado para o ministério da palavra, da oração, foi designado a eles, inclusive com sinais, para confirmar a pregação da palavra,
para fazer discípulos. E esses discípulos seriam ensinados a testemunhar de Cristo. Mas com a função pastoral, com a função de apóstolo, com a função de pregadores. Não. Com a função de crentes. E aí cada um sendo colocado. Por isso que depois Paulo vai dizer, a uns ele estabeleceu apóstolos, outros profetas, outros não sei o quê, pastores e médicos, evangelistas. E aí você tem uma distinção de dons e de ministérios dentro do corpo de Cristo que visam a edificação. Todo mundo tem que ir para a China, pregar na China? Não, se for assim, fecha a igreja. E quem que vai ficar segurando a corda aqui? Enviando os recursos. Paulo mesmo, quando escreve a carta aos Romanos, ele está pedindo para a igreja de Roma, que ele quer passar por lá, ficar um tempinho com eles, para ele receber recurso financeiro para ir pregar Aonde que Paulo queria pregar? Na Espanha. Paulo não falou, gente, eu vou passar aí, vou pegar todo mundo e vou levar vocês para a Espanha. Não, o chamado era dele. Faz sentido ou não? Porque senão, então se a interpretação bíblica não for essa, então nós temos dois problemas. Primeiro, se você, Guinaldo, não tem os sinais, então você não crê em Cristo. Se todos nós, inclusive eu, se nós não temos esses sinais, então, meu amigo, nós estamos aqui enganando a nós mesmos. Porque se esse sinal é para nós, e nós não temos, e não tem ninguém nesse mundo que tem, então ninguém é crente. E aí você tem uma pimenta aqui a mais, para apimentar o negócio. O próprio apóstolo Paulo, no texto lá de Tessalonicenses, vai dizer que no período final, que é o nosso aí, depois que acabou os abó, os sinais não são mais evidências da ação de Deus, mas os sinais são evidência da eficácia de quem? De Satanás, que tem como objetivo desviar da verdade. Abra lá esse texto lá, para você relembrar. 2 Tessalonicenses. E assim, irmãos, com meias verdades, muita gente é enganada. E acha que é cristão, acha que está seguindo a Cristo, que está servindo a verdadeira igreja, e não estão. Então, somente porque, é aquilo que o próprio Cristo diz, errais porque não examinam as Escrituras. Esse é o problema. Só um instantinho para editar. Então, segunda epístola aqui de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2 inteiro ele vai estar falando disso, mas mais especificamente, para a gente pontuar, nós temos aí o verso 7 em diante que diz assim, com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Nós já estudamos isso quando estudamos as 7 semanas de Daniel. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo, que aqui no caso nós já estudamos e trata de Satanás e não de uma pessoa específica, porque todo o sistema está debaixo da ação dele, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Lembra que Satanás está preso e que no final dos tempos ele vai ser solto, para de novo enganar as nações. Ele está atuando no mundo através dos 3 agentes dele, por isso que Satanás está fazendo a bagunça que faz, mas o próprio Satanás ele está preso. Em que sentido? De não mais poder enganar as nações. No final dos tempos, ele é solto, volta a enganar as nações. Lembra disso? Então, vamos lá. Então será de fato revelado o iníquo, ou seja, vai ser solto, mas Jesus virá e o matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vida. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia dele mesmo, é segundo a eficácia de Satanás. Com todo o quê? Poder, sinais e prodígios da mentira. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos.
E é por esse motivo, pois, que o próprio Deus permite isso, que Deus lhes manda a operação do erro, porque deram crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito ao quê? À verdade. Antes, pelo contrário, deleitados com a injustiça. A Bíblia já nos explicou o que é a verdade. A verdade é a própria palavra de Deus, que é o Logos, que é o próprio Cristo. Em João, você tem lá 17:17, que a palavra de Deus é a verdade. E João também, 14, verso 6, você vê o próprio Senhor Jesus dizendo, eu sou a verdade. Sou a verdade, caminho, lembra? Então, quem não amou a verdade, ou seja, não amou o Cristo e não amou a palavra, deram mais crédito aos sinais, aos prodígios, aos milagres do nosso tempo, e se esqueceram das Escrituras. E Deus fala, eu permiti essa operação do erro porque eles amaram mais os sinais do que a verdade. Estão correndo atrás de sinais ao invés de correr na postura correta que tem que se ter até a volta de Jesus. Presbítero Abner. Tá. Claro. Futuro. Vamos voltar para lá. Volta lá para Mateus. Mateus 28. Quando você vê aqui a ideia de falar aos 11 e de dar uma função específica para eles, você vê que essa função não vai terminar com os 11. Né? E o verso 20 é justamente que aponta para esse ciclo constante. Você vai fazer discípulos, mas discípulos que vão ser dotados específicos para aquele ensino vão continuar com a caminhada. E aí por isso que Pedro deixa claro isso lá, a ideia do proclamar. Então o chamado aqui de Mateus 28 continua sendo uma aplicação inicial para os 11. Só que há um desdobramento no andamento da igreja, mas que não terá uma aplicação em todos os crentes. Porque dentro da própria igreja vai ter chamados específicos. Mas então a ideia, se fosse uma aplicação temporal só para os discípulos, então ninguém podia batizar hoje. Como ninguém podia ensinar hoje. Não teríamos mais nem o ensino, nem o batismo. Essas funções da igreja vão sendo desdobradas à medida que discípulos são feitos e são reconhecidamente pela igreja dotados e referendados, como Paulo vai dizer para Timóteo, pelas mãos do presbitério, para exercer as funções que o próprio Deus estabelece nesse desdobramento da missão, que inicialmente foi designada a quem? Aos 11. Agora, isso, da mesma forma que nos dias de Jesus, essa instrução foi dada aos 11 e não à multidão, e eles tinham lá uma turma que podia receber essa missão, quando você vai lá para início de Atos, você tem pelo menos 120 pessoas ali que eram crentes, que estavam ali acompanhando, e que Jesus não trata com elas. Trata com quem? Com os 11. Você vê que, inclusive, naquele momento, a igreja, meio perdida, não sabia o que fazia, resolveram eleger um representante no lugar de Judas. E foi referendado pelos céus? Sim ou não? Quem que eles elegeram? Matias? Tá. São 25 anciões ou são 24? Olha aí. Quem que vai estar lá? Paulo ou Matias? Tudo bem? Naquele momento inicial, até os discípulos ainda estavam meio perdidos do que eu vou fazer. Deus tinha mandado Pedro fazer uma eleição lá para colocar alguém no lugar de Judas? Não. A igreja já começa errando desde sempre, meu amigo.
Mas, ao mesmo tempo, ele já tinha uma convicção que havia um grupo específico com um chamado específico. E é por isso que eles fazem a eleição de Matias. Vão completar o colégio apostólico. Pessoas que vão ser responsáveis justamente para ter esses sinais e pregar e fazer discípulo e batizar. Foi uma tentativa deles. Só que Deus tinha um outro plano, que era chamar quem? Paulo. E o argumento, inclusive, da igreja, no início lá com Matias, que é o argumento do catolicismo, né? Vamos votar dentre aqueles que estão conosco desde o começo. E Deus referenda isso? Não. Chama Paulo, que não estava desde o começo e que inclusive era perseguidor da igreja. Saulo. E aí coloca ele como o apóstolo dos gentios e concede a ele os mesmos sinais e prodígios que fora prometido lá para os 11. Então veja, a aplicação é imediata sobre os 11, mas ela há um desdobramento. O próprio exemplo de Paulo é um exemplo desse desdobramento, que foi chamado depois, que foi feito discípulo depois, que foi dotado depois e que foi enviado depois. Que aponta para todos os outros que, durante esse período de espera, também vão ser chamados, dotados, ordenados, como aconteceu com Paulo, como aconteceu com Timóteo, como aconteceu com Tito. Veja que até mesmo na formação da liderança da igreja, havia essa distinção entre aqueles que eram chamados apóstolos, no primeiro momento da igreja, e depois os presbíteros. Quando você vê a ideia daqueles que vão cuidar do ministério da palavra e da oração, Paulo deixa claro que isso vai ser referendado por um presbitério. Tanto Timóteo fala assim, não desanime do seu chamado e confirme aquilo que com as mãos do presbitério você foi ordenado para fazer. E aí quando você vê tanto em Timóteo quanto em Tito, para organizar a liderança da igreja local, não é dada essa distinção. Paulo não deixa Timóteo e Tito dando as instruções para formar a liderança da igreja para que eles exerçam as funções apostólicas, mas para que eles exerçam as funções administrativas. Quem continuava sendo pastor? Tito. Quem continuava sendo pastor ordenado? Timóteo. Havia uma distinção, isso desde o começo. Então a aplicação ela não é genérica, apesar dela ser cíclica. Onde Deus vai chamar os seus. Capacitar, dotar, ordenar, segundo a visão da própria igreja, o entendimento da própria igreja, para que exerçam essas funções específicas, que é aquilo que os apóstolos chamam depois lá em Atos, do ministério da palavra, ou da docência e da oração. Sobre esses recai as atividades iniciais lá de Mateus e de Marcos, que eram sobre os apóstolos, de batizar e de ensinar todas as coisas, sabendo que Jesus está com eles nesse processo até o final. Agora, mas isso não é aplicado sobre todo o crente. Porque se fosse, então nós estamos errados. Todas as igrejas estão erradas. Porque isso acontece em todas as igrejas? Cada um batiza quem... Você evangelizou, você batiza. É assim? Não. Existe uma distinção, porque Deus capacita pessoas específicas para isso. Como a Thalia falou, nem todo mundo consegue vir aqui na frente e pregar. E gente boa, que gente que tem capacidade, tem conhecimento bíblico, mas não tem o dom. E aí? O que nós vamos fazer? O corpo é de um órgão só? Não, são vários membros, vários órgãos. E aí, então, a gente trabalha. Mas veja que Mateus deixa claro que a ideia desse ciclo é aplicado, mas um ciclo que respeita essa ideia de um chamado específico feito pelo próprio Deus. Tanto que mesmo na igreja primitiva você não vê essa perspectiva de que qualquer um pode vir e falar. E esse problema nós tivemos com a chegada do pentecostalismo
né, há 100 e poucos anos aqui no Brasil, e que acabou gerando uma confusão e que conduz a igreja para tantas e tantas práticas que não têm base escriturística. Infelizmente é isso que nós estamos vivendo. Nós precisamos resgatar esse padrão bíblico e de entender a perspectiva da autoridade que o Senhor deu a cada um de acordo com o dom, o chamado ministério que ele mesmo separou para a glória dele e para a edificação. Agora, Deus te chamou para fazer uma coisa, que é o ponto que nós estamos lá. Proclamar das virtudes dele. Para proclamar as virtudes dele eu preciso ser ordenado pelo presbitério? Não, isso é uma ordem para o povo de Deus. Se você faz parte do povo de propriedade exclusiva de Deus, então essa é uma finalidade sua. Se você faz parte da raça eleita, então já é responsabilidade sua. Se você faz parte do sacerdócio real, então essa é responsabilidade sua. Agora, não foi colocado lá em Pedro proclamar as virtudes daquele que tirou das trevas para a maravilhosa luz, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar tal. Não, Pedro não, inspirado pelo Espírito Santo, não te dá essa função. Que foi dado inicialmente aos 11, mas que depois, através do presbitério, como Paulo registra, e através da sequência que nós vamos ver na história da igreja, vai sendo aplicado sobre aqueles que foram chamados, dotados, reconhecidos pela igreja e ordenados para a função que o Senhor nos chamou. Não sei se eu consegui ser mais claro agora, presidente. Então, ótimo.